Frente a frente esta noite com Rita Matias do Chega e Bruno Gonçalves do Partido Socialista. Boa noite a ambos, sejam bem-vindos. Rita Matias, como é que entendeu a declaração do Presidente da República esta noite? Antes de mais, permita-me só começar com uma nota que creio que me acompanharam também, de pesar aos familiares de Miguel Macedo pela sua partida súbita e deixar também as nossas condolências ao Partido Social Democrata pelo momento que vivem agora de maior consternação. Um bracarense de referência. Muito bem. Deposto isto, dizer que as declarações do Presidente Marcelo deixam no ar que ninguém esperaria eleições e, permitam-me discordar, não porque saiba mais do que o Sr. Presidente da República, que reuniu com todos os partidos, mas porque me parece que Luís Montenegro era o único que queria eleições antecipadas. Porquê? Porque o foi anunciando ao longo de toda a legislatura. Lembramos-nos, antes do período de Orçamento de Estado, mesmo no momento da discussão da aprovação do programa de governo, Luís Montenegro sonhava com moções de censura, falava em dissoluções da Assembleia, mas não talvez vidrado. Que a crise que precipitou essas eleições fosse à volta dele. Mas nós percebíamos que havia aqui uma tentativa de repetir a maioria absoluta de Cavaco Silva e eventualmente até de repetir o que aconteceu ao PRD à data, um partido que, tal como o Chega, conseguiu um resultado muito significativo. Queriam talvez que o Chega tivesse o mesmo caminho, que não vai ter e que veio para ficar. Ainda assim, Luís Montenegro, uma vez mais, volta a colocar as suas circunstâncias pessoais à frente das circunstâncias do seu partido e à frente das circunstâncias do país. Tudo ao oposto do que Sá Carneiro dizia, que em primeiro lugar vem o país, depois o partido e depois as circunstâncias pessoais. E, portanto, vemos um PSD arrastado para a lama e um governo arrastado para a lama por responsabilidade do Primeiro-Ministro. E isto não é inédito. Começou logo no período do não é não, onde poderíamos ter criado uma solução de governo mais estável, a 4 anos, como os portugueses nos pediram e sinalizaram significativamente em março, mas Luís Montenegro, à data, como tinha dito, não é não, para salvar a sua face e não dar o dito por não dito, disse que então iria governar em estabilidade. E agora é o Chega agora, sinceramente, que diz, não graças é não, a Deus, porque estaríamos agarrados a uma pessoa que já mostrou que não tem a maior capacidade de continuar no exercício de funções, porque não é transparente e tenta manipular a capacidade do Parlamento de escrutinar se há ou não alguma incompatibilidade. A proposta que fazem de uma CPI de 15 dias é absurda, sabendo que as CPIs no mínimo funcionam com 90 dias. Ora, o português diz que quem não deve não teme e claramente que Luís Montenegro deve e teme e por isto é que quer eleições tão rápido para ver se ainda cai nas boas graças dos portugueses, mas parece-me, meu caro amigo Luís Montenegro, já vai tarde. Rita, André Ventura, hoje, depois do Conselho de Estado, quebrou a regra, como costuma quebrar, de falar aos jornalistas logo de seguida, para criticar o Presidente da Assembleia da República, dizendo que Aguiar Branco não era livre de ter dito o que disse num Conselho Nacional, mesmo num Conselho Nacional do partido, à porta fechada. Permita-me só fazer aqui um reparo, porque eu vi o Bruno Gonçalves falar em Pedro Nuno Santos e como garante de estabilidade nesta legislatura. Na verdade, não tinha mais que fazer perante a derrota que teve nas eleições. Recorde-se que passou de 120 deputados para 70 e pouco, portanto foi de facto uma grande queda e tinha 70 e poucos. Tinha que ter sentido de Estado. Ou fazia isto, então de facto mas então não é não. Não é não. Pronto, um relógio parado é certo 2 vezes ao dia. Agora, Pedro Nuno Santos foi fator de instabilidade no governo de António Costa quando foi uma das 14 demissões que aconteceram. E é preciso dizer aos portugueses que nós, em 6 anos, estamos na 4ª eleição. 2019, 2022, 2024, 2025, várias delas por suspeitas de corrupção ou por suspeitas de falta de ética dos nossos governantes. Portanto, se calhar é preciso pensar que este binómio PS-PSD, PS-PSD não está a levar o país a lado nenhum. Com isto, dizer que há soluções de futuro, pode existir soluções de futuro, mas as soluções de futuro passam por percebermos o que é que está a acontecer no mundo. Eu percebi que há pouco perguntava ao painel anterior se é tempo de blocos centrais. O mundo inteiro está a polarizar, ou esquerda ou direita, isto permanecermos no centro que não leva ao país a lado nenhum. Estabilidade a um governo, porque nos últimos 4 anos já tivemos 3 dissoluções. E esta estabilidade pode acontecer com bandeiras comuns, controle de imigração, uma aposta grande na descida de impostos e no crescimento económico, falar para as famílias, fazer crescer os salários e retirar a carga ideológica das escolas. Parece-me que isto é um ponto de base para um governo à direita e qualquer pessoa sensata. A educação é uma grande bandeira do país. Como sabe, é dos poucos elevadores sociais. E um grande responsável, um dos grandes responsáveis pela estagnação desse elevador. E por isto, para responder à sua questão, em relação a José Pedro Aguiar Branco, que tem sido um presidente em tudo melhor que os anteriores, também não era difícil. José Pedro Aguiar Branco que Pedro Nuno
Santos tinha feito pior à democracia em apenas 6 dias, pior ainda do que André Ventura em 6 anos. Eu percebo que agora todos os deputados do Partido Social Democrata, tenham o relevo que tiverem na Assembleia da República, de repente queiram vestir a camisola, dar um ar da sua graça e eventualmente ser reconduzidos em listas. Mas André Ventura, em 6 anos, fez muito mais pela democracia do que Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro ou até José Pedro Aguiar Branco. Sabe porquê? Porque foi o único capaz de fundar um partido e em 5 anos conseguir algo histórico. Passou de um deputado para 50, num plano completamente inclinado. Eu vou recordar, nós lançámos ontem uma nova estratégia de campanha, novos outdoors, que já estão vandalizados em todos os sítios que foram colocados. E nós, de facto, somos um partido completamente escrutinado pela comunicação social, somos um partido completamente atacado, muitas vezes em conluio com todos os partidos. E, portanto, a vitimização isto não é vitimização. Sabe porquê? Eu, sinceramente, eu agradeço. Eu agradeço esse cartaz outra vez. Eu mostro esse cartaz. Coloca Luís Montenegro e José Sócrates juntos. Claro, duas pessoas que estão em investigação. Vocês são os primeiros a agarrar. Vocês são os primeiros a permitir, porque eu desta vez não tenho estado a interromper, acho que o país precisa de serenidade e de calma nas discussões, porque as pessoas estão demasiado cansadas e confusas de tricas políticas e partidárias. Aquilo que eu queria dizer é que este plano inclinado com que o Chega está só faz uma coisa, só faz com que as nossas propostas de dia para dia tenham que ser melhores, só faz com que os nossos membros de listas de dias para dias tenham que ser melhor. E acredito que vamos ter um critério redobrado, que vamos ter os olhos bem abertos e que queremos mostrar novos rostos e mais qualificados para que os portugueses percebam que a alternativa de crescimento económico em Portugal escreve-se direita. E o Chega faz parte dessa direita e está disponível para alternativas, desde que as pessoas, os outros interlocutores na mesa, não sejam como Luís Montenegro e não estejam agarrados a uma série de questões onde muitas das vezes usaram a sua exposição política para benefícios pessoais. Já agora deixe-me perguntar-lhe se esse cartaz que está rasgado e que no fundo colocava as imagens do ex-primeiro-ministro José Sócrates ao lado do atual primeiro-ministro Luís Montenegro está de acordo com aquilo que foi prometido por André Ventura esta noite de uma campanha digna em que os temas importantes para o país vão ser debatidos. Como André Ventura disse bem, vamos estar focados naquilo que o país precisa, mas o país precisa também de combater a corrupção e os interesses instalados. E não nos podemos esquecer das tais 4 eleições em 6 anos e do que é que motivou cada uma destas eleições. Portanto, vamos combater a corrupção e temos que nomeá-la. José Sócrates foi o maior corrupto em Portugal na história da Terceira República e Luís Montenegro parece que está a querer competir com ele, mais que não seja, porque não se presta a esclarecimentos. E, portanto, olha, o que mais ressalvo dessa sua leitura é que diz Terceira República. É a Terceira República, porque um dia fundaremos a Quarta. Por enquanto, temos que contentar-nos com o que temos, que é a Terceira República. Se estivesse no marketing do Chega, o próximo cartaz que colocaria era bem prega Frei Tomás e depois deixava os portugueses completar o resto. Não. Olha, punhamos a cara de Pedro Nuno Santos e falávamos da empresa dos pais, falávamos da TAP, é a serenidade que fala, é a serenidade, da incapacidade de criar um aeroporto, falávamos do insucesso no Ministério da Habitação. Podíamos falar de tudo isto. Deixa-me acabar. Deixa ouvir o Bruno. Mas se me permite, só para dizer o que é que esta campanha devia de ser sobre o que é que cada partido fez na Assembleia da República nesta legislatura e desde logo o Chega pode dizer que contribuiu para o fim das portagens, para a descida do IRS. O PS também pode dizer que contribuiu, e o PS já não pode dizer isto, para a aquisição dos jovens de casa, de primeira habitação, para o fim do IMI e do IMT na primeira aquisição, pode falar do fim das casas de banho mistas nas escolas, uma vitória do Chega, e fica por fazer o quê? Fica por fazer a regularização da licença de parentalidade, que era um aumento para 6 meses, conforme os cidadãos nos pediram, e que o Partido Socialista à última hora traiu os portugueses, e por isto ainda bem que cai este processo e que vamos recomeçar de novo para fazer bem feito. Também fica por controlar a imigração, por deportar os imigrantes que estão cá a mais e por fechar fronteiras, porque é tempo de controlarmos e garantirmos a segurança dos nossos cidadãos e com isso podem contar com o Chega. E o Chega quer chegar exatamente onde nestas eleições? Qual é o objetivo eleitoral do Chega? O objetivo do Chega é, como disse, contribuir para uma maioria à direita e formarmos um governo de salvação nacional. Com Luís Montenegro? Luís Montenegro, não, claramente. Luís Montenegro já devia ter saído do partido se tivesse algum respeito até pelos próprios colegas. É lamentável que se mantenha agarrado ao poder e, portanto, esperamos que saia. Então, como conseguirá o Chega essa maioria de direita, se não for com o PSD? O Chega vai, por agora, trabalhar para a vitória e mostrar que é credível para governar. Compreendemos que os portugueses ainda tenham alguma dificuldade em dar um voto de confiança cego. Mas dizemos aos portugueses, deem-nos uma oportunidade. Mas os portugueses já deram 50 vezes. E os casos que nós vimos na Assembleia da República... E do Partido Socialista, daí, então, nos últimos 50 anos, é que em cada década podemos nomear mais de 50. O Chega teve uma oportunidade, deram 50 deputados. Só agora, no caso do Tutti Frutti, estão 60, entre PS e PSD. Em 2 semanas conseguiram resolver isso. Mas eu tenho a certeza que os portugueses, serenamente, com uma campanha digna, com uma campanha de propostas, perceberão aquilo... Não, eu acho que
no dia 19 de maio, as eleições. 18 de maio, maio. é o dia das Esperamos eleições. já fazer um 19 fiscal de no maio. dia Fica aqui 19 de um maio. apelo, É o dia que acho seguinte. Fica aqui um apelo. um apelo a que a Liga Agora, eu também mude deixo, os jogos de futebol, que era importante isso eu acontecer. também deixo para o qual eu olho do ponto de vista de fundação da democracia, não é um PSD que caiba na orla do Chega. Ou acorda para a direita ou vai se tornar-se irrelevante. Olha, E isso todos os cientistas políticos dizem. Francisco Sá Carneiro, que hoje todos citam, Fundou à esquerda. tentou que o Partido Social Democrata Entrasse no Partido entrasse na Socialista. Internacional Socialista. Mas todos os politólogos hoje dizem que eles ou se afirmam à direita ou a República que desaparecem. nós hoje temos, apesar de muitos defeitos, foi construída com grande sucesso. Olha, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, na justiça gratuita, Mas também e isso com foram pessoas à direita a conquistas que fazer não o seu foram nem caminho. do PRD ianista, que desapareceu, Não, mas também nem do houve Chega, outros nomes à direita nem que do o fizeram. Chega, que com o Vamos desejo da Rita terá o mesmo destino do PRD. Rita Não, não Matias, terá. E lá- Bruno lá Gonçalves, era. obrigado aos dois. Vemo-nos na próxima semana. Boa noite. Obrigada.